Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Lucas, capítulo de número 1, quero ler a partir do verso 13. Lucas 1, verso 13. Quando você encontrar, diga aleluia. Diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros. Perdão, irmão, eu estou lendo capítulo 2. Você percebeu isso? E por que você não gritou? Está errado. Ai, fiquei com medo de morrer, apóstolo. Apóstolo não erra, irmão, ele se engana. Lucas capítulo 1, verso 13. Mas o anjo... Jesus dá graça para ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga comigo: com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Durante alguns dias eu tenho meditado muito nesses textos, e o Espírito de Deus tem me ministrado acerca de despertar dentro da igreja de Jesus o nosso verdadeiro chamado e a nossa verdadeira vocação. Eu tenho falado em alguns cultos aqui com vocês de que nós somos ativadores do Senhor. Nós somos homens e mulheres que fomos chamados para ir para fora, para tocar pessoas, para mudar o histórico da vida das pessoas. Assim como um dia alguém ministrou a minha vida, orou por mim, jejuou por mim, clamou a Deus pela minha vida, pela sua, e hoje nós estamos agarrados com o Senhor. Assim também devemos fazer nós para com os outros. Porém, é verdade, nós não podemos negar essa verdade, que nós temos vivido dias de tanta correria, de tanto ativismo, de tanta preocupação, de tanta busca de objetivos pessoais, não é? Há uma metodologia de que nós precisamos buscar muita forma para o nosso corpo, e temos esquecido de dar forma para o nosso espírito. E com isso as pessoas têm buscado coisas tão pessoais que têm largado mão de viver os verdadeiros anseios do Senhor. Lamentavelmente, nunca se viu um tempo de tantas pessoas que foram chamadas, ungidas por Deus, tocadas por Deus, vocacionadas por Deus, cheias de unção, de graça, de autoridade, de poder, recuar tanto como tem recuado. Nunca se viu um tempo onde pessoas tão cheias de unção, tão cheias de graça de Deus, têm se desviado dos caminhos do Senhor. Nunca se viu um tempo onde pessoas que foram eleitas pelo Senhor, tocadas pelo Senhor, tiradas de uma vida de um lamaçal terrível, foram trazidas para um tempo de uma maravilhosa luz com o Senhor. Elas na verdade não têm tido desejo mais de caminhar com o Senhor. E eu falei já alguns cultos atrás, ou em alguma das aulas, que quando o IBGE fazia o seu levantamento no Brasil, ele apenas aparecia lá que existiam católicos, apostólicos, romanos não praticantes. Mas lamentavelmente no último censo apareceu também essa nomenclatura para com o nosso povo: eu sou evangélico não praticante. Pessoas que conheceram Jesus, pessoas que foram tocadas por Jesus, mas não querem mais congregar. Pessoas que na verdade não querem mais gastar o seu tempo na vida de outras, porque na verdade elas viram que algumas coisas na vida delas não aconteceram, e com isso elas não veem mais motivo de querer tocar a vida dos outros. E isso tem sido muito ministrado no meu espírito,
de que essa dormência, esse sossego, essa tranquilidade, essa vontade de ficar apenas olhando para nós mesmos, não pode tocar essa geração que está incumbida pelo Senhor para ativar uma geração nova, que vai transformar essa terra em nome de Jesus. Mas o que vai fazer com que esse povo toque, acorde, desperte? Apenas isso, a unção profética de Deus vindo sobre o povo do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o nascimento de João Batista. Por incrível que pareça, você viu nesse texto algo que está mencionado para que eu e você se lembre de uma ministração de alguns domingos atrás. Todas as vezes que Deus vai gerar uma geração nova, uma geração que vai marcar tempo, uma geração que vai marcar história, Ele quer, Ele deseja e anseia que esse ventre que vai gerar seja um ventre purificado, um ventre santo, um ventre que não se contamina. Você consegue entender então o que o Senhor está fazendo conosco? Está lapidando, tirando todo tipo de mazela, de escória, de sujeira que há no nosso ventre espiritual, para que eu e você toquem vidas e essa geração nova seja uma geração sarada. Por que, irmãos? Nazireus de Deus, separados para Deus, não podia se contaminar com comida forte, com vinho, não podia tocar em ossada de mortos. E nós não podemos permitir que o mundanismo tome conta, nos atrofie, coloque sem limitações a nossa mente, para que eu e você, na verdade, não alcance os anseios do Pai. Quando você olha para a vida dos homens que foram marcados por Deus para viver o seu nazireado, homens separados e escolhidos para Deus, a vida deles foi uma vida cheia de privações. Apóstolo, onde é que você quer chegar? Eu preciso liberar essa palavra para você, e eu preciso que você tome essa palavra e não faça ela morrer mais como outras palavras já morreram na sua vida, mas que a partir dessa manhã você tome essa palavra, essa semente, planta ela na sua vida e deixa ela brotar. Você nasceu para ser um nazireu de Deus, separado por Deus, marcado por Deus, e a sua vida não pode mais ser contaminada. E a minha vida e a sua tem que ser cheia de privações. A minha vida e a sua vai ser cheia de não posso, não vou, não falo. Existem coisas que nós não vamos fazer, porque não é digno de nós fazermos. Existem coisas que nós não vamos poder concordar, porque não é digno de nós concordarmos, porque somos nazireus de Deus, marcados para viver única e exclusivamente pelo Senhor. Mas apóstolo, como é que eu vou viver para Deus exclusivamente separado, sem estar tocado por coisas assim abomináveis a Deus, num mundo tão pecaminoso como esse? Todos os homens que foram chamados por Deus para serem nazireus de Deus, eles viveram numa sociedade como a nossa, corrompida, cheia de pecado, invertendo valores. Foram levantados por Deus justamente para ser uma voz profética, para não concordar com aquilo, mas para alterar aquela situação. É para isso que você nasceu, é por isso que você está naquela família, é por isso que você nasceu no meio daquele povo, é por isso que você trabalha naquele lugar, é por isso que você mora nessa cidade, para transformar o lugar que você foi plantado, em nome de Jesus. Não para concordar, mas ser uma boca de Deus ali dizendo: eu reprovo essa situação, eu reprovo essa atitude, porque o Espírito de Deus é sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: seja encorajado hoje, irmão, a plantar e a colher aonde o Senhor te gerou. Por isso que nós não podemos abandonar nossa família, tem que insistir, porque aquela terra lá é sua. Ai, apóstolo, pelo amor de Deus, aquela terra cheia de carrapicho, de colonhão, aquele povo lá, só tem capim terrível ali. Pois é, vai lá, pega a enxada molada pelo Espírito, vai lá, vai na fonte, arranca aquela coisa que está ali crescendo no pé da árvore que é para dar fruto, tira de lá, trata aquela terra, manda ali um adubo santo naquele lugar, e aquele lugar será transformado em nome de Jesus. Mas se nós olharmos para a terra e largarmos mãos dela, alguém vai assumir aquela herança. E você sabe que se o povo de Deus não assume, as trevas vão assumir. E é tempo e hora, irmãos, da voz profética se levantar de novo. É tempo e hora de nós sermos encorajados. É tempo e hora de nós não termos temor e medo de falar e de confrontar o pecado. É tempo e hora do diabo correr de perto de mim, de você, e da onde nós fomos firmados. O local que você trabalha é o lugar mais abençoado dessa cidade. Me pergunta por quê? Não, se você perguntar com essa vontade assim, nós não vamos nem ali. Fala, por quê? Porque você está lá. Mas enquanto eu e você se portarmos assim,
o espírito da profecia não vai vir sobre você. Quando eu digo profecia, eu estou dizendo, irmão, é a autoridade transferida sobre você, porque os profetas se movem ouvindo o Senhor. E tudo que o Espírito de Deus tem gemido nessa igreja nos últimos cultos é que nós passemos a ouvir atentamente o que o Senhor tem acerca de mim, acerca de você. Eu sei que você muitas vezes não está compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que muitas vezes você questiona por que vem tanta aflição, tanta luta, ou por causa disso, ou por causa daquilo. É justamente o Senhor movendo você, chamando a sua atenção, como você pega o seu cofrinho. Você não balança ele muitas vezes? Assim o Senhor também tem que nos balançar muitas vezes, para você entender que Ele precisa da sua atenção. E às vezes nós não queremos dar a plena atenção ao Senhor, porque dar atenção a Deus é morrer pelas nossas vontades. Aqui o Senhor precisava anunciar um tempo de arrependimento. Aqui o Senhor precisava anunciar um tempo de aproximação do povo. Porém o povo na verdade não se arrependeu na essência, porque não reconheceu Jesus como o rei da vida deles, porque Jesus veio com roupas comuns e andando no meio dos pobres, andando no meio dos perdidos. Eles imaginavam que Jesus viria num trono poderoso, um reino rico, tremendo e milionário. Então eles não acreditaram naquilo. Por que não acreditaram naquilo? Porque não se arrependeram totalmente com uma voz profética. Uma voz profética, irmãos, precisa se levantar para que o arrependimento entre na nossa nação, para que entre no nosso estado, entre na nossa cidade, entre nas estruturas da igreja, para que a igreja possa ouvir a voz nítida do Santo dos Santos. Porque senão, amados, nós vamos ser traídos. Eu ministrei uma palavra em Bariri ontem, de Daniel capítulo 11, no versículo 32, uma profecia de Daniel que diz que no fim dos tempos vai se levantar um rei vil, um rei que vai ganhar as pessoas para ele com bajulações, com paparico. E se nós entrarmos nessa dimensão de sermos bajulados e paparicados, seremos enganados pelo anticristo e não ouviremos o chamamento do Senhor que vem buscar a sua noiva. Amados, se eu e você não estivermos aqui nessa manhã, porque a gente espera ansiosamente o encontro com Ele, os nossos alvos, nossos propósitos estão totalmente errados. Se eu estou vindo na igreja apenas para ter vitória, para ter bênção, para ter honra diante de homens, significa que eu perdi o foco. E é por isso que eu convoquei você para estar aqui nessa manhã, porque o espírito do Elias vai vir de novo sobre a igreja do Cordeiro, e a igreja será forte, a igreja vai confrontar o pecado, a igreja vai fazer com que os nossos adversários sejam envergonhados, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão com voz profética, você vai sair daqui hoje fortalecido, em nome de Jesus. Tem alguém que recebe essa palavra? Eu não consigo entrar no texto. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a reconhecer a unção que está em mim e você. No primeiro semestre, o que muitos de nós recuamos, o que muitos de nós baixamos a cabeça, o que muitos de nós nos amarguramos, porque o nosso adversário deu um grito maior do que a nossa fé. Talvez você veio aqui nessa manhã só para ouvir essa palavra, ó. Você vai sair daqui hoje com uma autoridade dobrada sobre a sua vida. E o nosso adversário tem que reconhecer a unção que está em mim e você. Mas ele só vai reconhecer essa unção que está em mim e você quando nós nos portarmos com autoridade. Não é porque você não está vendo alguma coisa acontecer que você vai recuar. Eu falo sempre dele, ele me encanta. Enquanto para o exército de Deus, o gigante era uma afronta. Para Davi, o gigante era uma plataforma. Enquanto que para uns a luta é adversidade, é momento de murmuração. Para outros crentes, a luta é plataforma para levar ele a níveis maiores. Amado, a unção da águia você já recebeu. Você só tem que ter vontade agora de subir a níveis altos, só isso. Porque se você quiser ser uma águia de zoológico, você vai ser. Só não vai estar numa gaiolinha, vai estar num viveiro um pouco maior. A unção da águia você já tem. Agora você tem que ter vontade de subir alto. Você tem que ter vontade de subir. Se subiu num nível de nuvem, sobe num nível maior. A águia me encanta por causa disso. Ela nunca voa na mesma altitude.
ela nunca voa na mesma dimensão. A cada voo dela é uma dimensão maior. Sabe por quê? Está adestrando habilidade. Eu profetizo que você vai adestrar habilidade em nome de Jesus. Mas por favor, irmão, encara as adversidades, os obstáculos como plataforma de Deus para te levar, para te impulsionar a lugares altos. Agora eu vou te contar uma coisa. Tem alguém que deseja e anseia essa unção profética sobre a sua vida? Está pronto para ser rejeitado, reprovado? Está pronto para começar a morar um pouco no deserto? Está pronto para começar a comer gafanhoto com mel? Está pronto para viver solitário? Está pronto para não ser aceito no meio da sociedade? Está pronto para as pessoas chamarem você para ir, para chamar as pessoas para ir para cá e para colar e largar você? Você está pronto? Porque você não foi feito e não foi chamado por Deus para andar em bando. Você foi chamado por Deus para mudar a atmosfera da onde você está. Quando você vê uma águia, você nunca vê ela em bando. Mas todas as pessoas que veem uma águia voando fazem assim. Deus chamou a mim e a você para ser luz e sal. Luz no mundo e sal na terra. Trazer luz aonde está a escuridão e botar sabor aonde tudo está amargo. Para isso, tem que estar pronto a passar por todo tipo de frustração e decepção. Eu não consigo entrar no que eu preparei, viu, irmão? Eu vou seguir a atmosfera. Nós temos que estar pronto para ser rejeitado, reprovado. João Batista, por viver tanto no centro da vontade de Deus, o que o diabo pediu dele, irmão? A cabeça. E aonde o diabo tem trabalhado no povo de Deus hoje? Na cabeça. Por isso que o profeta Isaías diz no capítulo 26, que nós devemos guardar em paz a nossa mente. Se eu guardar em paz no Senhor, não serei confundido. João Batista pagou um preço caro para viver um propósito de Deus. Lamentavelmente nós como líderes, eu falo nós porque eu entro dentro do balaio. Nós como líderes por muitos anos colocamos as pessoas presas num cativeiro e esquecemos de dar destino para ela. Eu estou aqui nessa manhã para dar destino para você. Você precisa tocar vidas em nome de Jesus. Os seus problemas não são nada diante da grandeza do nosso Deus. Amados, nós precisamos marcar tempo. E quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vemos que biblicamente ele é o primeiro exemplo de um pai espiritual. Agora, o que Deus trata com o profeta, não trata com ninguém. Fala isso para o teu irmão, que Deus trata com o profeta, Ele não trata com ninguém. Profeta vive em níveis de experiência. Profeta vive em níveis de intimidade. Se você acha que você tem tido intimidade com Deus, não é nada perto do que Deus quer dar para você. Deus quer falar com você face a face. Deus quer falar para os outros o que Ele falou acerca de Moisés. Espera um pouquinho. Vocês podem tocar em quem vocês quiserem, mas nesse aí, chamado Moisés, esse eu conheço ele, face a face. Você está entendendo onde Deus está querendo colocar você hoje ou não? Deus está querendo falar com você, está querendo alertar você que o que Ele tem para você é uma conversa face a face. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você, pelo amor de Deus, como é que você está entendendo? Sabe o que Deus quer resgatar comigo, com você hoje? A intimidade que Ele tinha lá no Éden. Você pode imaginar isso ou não? Final do dia. Era um barulho que o Adão já conhecia. É ele. Quem? Ele. O Elohim, o El Shaddai, o Tsebaoth. É ele. Aí ele vinha. Adão, pai. Você pode imaginar Deus sentando no Éden. Tudo bem, Adão? Como é que foi seu dia hoje? Ele sabia como é que tinha sido o dia, mas ele queria ouvir da boca do Adão. Você está entendendo o que Deus quer com você e comigo hoje? A gente fica atropelado com tanta coisa em casa, no trabalho, com tanta coisa. A gente não para falar com Ele. No carro a gente fica maluco, é gente brecando, cruzando na nossa frente, é mão na buzina, e loucura, e rádio ligado para ouvir notícia. E a gente não está falando com Ele. Oi, Abba, fala. É aquela criançada pegando que quer isso, que quer aquilo. É um pedindo roupa que vai tomar banho, e aí não consegue falar com Ele mais. Ele quer restaurar relacionamento, irmão. E relacionamento é proveniente de intimidade. Você que é casado sabe o que eu estou falando.
A intimidade é uma coisa de degrau. Você, a cada dia que passa, se relaciona com aquela pessoa, você conhece coisas novas dela. Assim Ele quer conosco. E o que o povo dele tem feito? Eu estou precisando de um milagre, deixa eu chegar nele. Aí corre nele. Aí ele dá um milagre. Aí deu um milagre, aleluia. E esquece de relacionar com ele. Aí a coisa apertou de novo, o cepó ficou duro de novo. Deixa eu ir de novo. Meu Deus do céu, campanha de oração. Papaizinho querido. Aí entra na atmosfera de novo. Aí já recebeu a vitória de novo. Esquece. Ele quer que eu e você o tenha como prioridade todos os dias da nossa vida. Fala isso bem mansinho pro teu irmão. O papai quer que você faça dele prioridade todos os dias. Olha para mim, aceita esse confronto. Ele não tem sido nossa prioridade todos os dias. Não tem. Posso dar um exemplo aqui para você entender? Que é uma linguagem mais atual para você. Você viu o que o capitão da seleção brasileira fez ontem? Não reparei, apóstolo. Eu vi um lance. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus. Enquanto todos se abraçaram, um foi se benzer, ele catou a bola, sentou em cima da bola, pôs a mão no rosto e foi orar ao seu Deus. Você consegue entender agora quando eu falei da águia que ela é solitária? Você não precisa estar no meio de um monte de gente para Deus honrar você. A sua oração pode muito nos seus efeitos. Porque quando o justo ora, o céu se move. Fala isso, quando o justo ora, o céu se move. E o que é justo? Você aprendeu isso há uns cultos atrás. O justo é o que não duvida da palavra. O justo é o que não questiona a instrução. O justo é o que aceita a repreensão, a correção e a exortação. O justo é o que recebe a semeadura e planta. Por quê? Que no mesmo ambiente de igreja, um povo vence, cresce e triunfa, e um outro povo não cresce, não vence e não triunfa? Porque não tem guardado a semente no lugar certo, não tem feito a utilidade adequada com a semente. Nosso problema, irmãos, é pegar a palavra apenas que nós gostamos que seja. Não veio resposta para mim, então esse culto não é para mim. Esse culto foi gerado uma atmosfera para levar a mim e a você num nível novo de intimidade com o Abba. Fala para o irmão, valoriza o que Deus deu para você. Meu Deus, eu estou sendo compelido pelo Espírito aqui, eu preciso falar. Você já tem tudo que você precisa, pelo amor de Deus. Você não precisa de mais nada. Você tem uma família que é uma bênção. Vai morar lá em casa. Mas sua família é uma bênção. Se você se mover na dimensão de Deus, aquela família é uma bênção. Porque o Senhor, no meio de tantos, daquele povo tribuloso que você fala que escolheu você para mudar aquele lugar. Você entendeu isso? Que Deus chamou você para mudar o cenário da sua família? Eu tenho uma tia, gosto muito dela. E ela estava, irmãos, no leito de morte, sofrendo um ataque do diabo. Os médicos não sabiam o que ela tinha, não conseguiam entender por que ela estava tendo complicações. Ela ligou no meu celular e disse assim: você pode orar por mim? Católica, apostólica, romana, praticante de água benzida. Eu orei, usando a autoridade que o Senhor me deu como sacerdote, não como sobrinho dela. Ela saiu daquele hospital. Aí depois ela ligou na casa da minha mãe e disse assim: será que o Paulo pode vir em casa, ungir minha casa, que eu não consigo ficar dentro da minha casa? Aí eu e a profetisa Márcia fomos, eu disse para a profetisa: ore você, porque eu sou sobrinho, ore você. E ela saiu orando pela casa, ungindo a casa. Todas as vezes que ela me vê, ela me liga, ela fala assim: como eu amo a minha casa, e como Deus é presente na sua vida. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos mudar o cenário que foi criado em volta dos evangélicos. E nós somos um povo sem informação, um povo ignorante, um povo sem instrução e que só vive do favor dos outros. Não, eu vivo do favor de Deus. Não sou ignorante porque eu tenho a revelação do Senhor. E nós nascemos para mudar o mundo, transformar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Quando, irmão? Agimos pelo Espírito da revelação de Deus. Mas para isso, precisamos nos portar como homens e mulheres de Deus. Meu Deus, arregala os olhos e fala para o irmão: manhã de decisão na sua vida.
Fala para o outro também, manhã de decisão. Fala para ele, tomada de atitude. O que o profeta faz, irmão? O profeta traz uma nova ordem na nação. Pode ver. Quando o Senhor levantou o profeta Samuel, foi para organizar o que estava bagunçado. Quando o Senhor levanta o profeta Elias, foi para confrontar espíritos de governo. E a igreja está sendo adestrada nesse período para confrontar o espírito do governo das trevas, o espírito do governo da hipocrisia, o espírito do governo da mentira, o espírito do falatório, da fofoca. Amado, aonde o espírito da revelação habita, não há fofoca, não há intriga, não há discórdia, não há falatório, não há inveja, não há pecado, irmão, porque o pecado não suporta aonde está o confronto da palavra. Deus não nos levantou para concordarmos com o pecado. Deus nos levantou para chamar o pecador e falar assim: olha, vem para cá, se arrependa, confesse os seus pecados e venha para um tempo novo, mas não para sermos condizentes com o pecado. Você compreende isso? Fala para o teu irmão, a unção de Elias vai vir sobre você. Então o povo, quando vê o nascimento de João, eles tinham gravado na sua memória a profecia de Malaquias. Quando o Senhor interrompe e não fala mais com o povo durante cerca de 400 anos, Deus não levantou mais ninguém para falar. Deus falava, o povo não se aprumava. Deus exortava e o povo relaxava. O povo andava 6 meses com Deus e o resto da vida levantando altares para outros deuses. O povo se aproximava diante de Deus e quando precisava para vencer as suas guerras. Ele levantava os profetas, levantava os juízes, as juízas, levantavam os reis, os governantes. Haviam os reis que serviam e faziam a vontade de Deus, haviam os reis que não faziam a vontade de Deus e fracassavam. Existiam os profetas de Deus para trazer ordem e justiça sobre a nação. Mas aí o Senhor encerra e não fala mais. Ele começa a falar novamente com o seu povo através do profeta João Batista. E o que ele fala? Ele não fala mais, eu vou fazer, eu vou executar e eu vou te abençoar. Ele fala, arrependei-vos. O Brasil, o estado de São Paulo, Jaú, não precisa mais de uma palavra de que Deus vai fazer e Deus é. Eles precisam ouvir, arrependei-vos. As pessoas não precisam vir na igreja para ser paparicada, irmão, para se sentir agradável aqui. Elas têm que ouvir, arrependei-vos, muda de vida. Porque se você muda de vida, haverá vitória e triunfo no Senhor. Mas aonde estão essas vozes? Aonde estão esses homens e mulheres que queiram viver esse propósito? Aonde estão, irmãos, esses homens e mulheres que desejam ser boca profética de Deus? Eles precisam ouvir o chamamento de Deus. Eles precisam desejar viver os anseios do Senhor. O povo de Israel achou que João Batista era o Elias reencarnado, e o Senhor não poderia negar a sua palavra. Ele não poderia ressuscitar um homem, porque o homem está dado o direito de morrer uma única vez. Então ele não poderia levantar o Elias. Ele teria que trazer a unção de Elias. Ele teria que trazer sobre a vida de alguém o espírito do Elias. A mesma unção que estava sobre Elias, sobre a vida de alguém. Então isso é sobre a vida de quem? De João. Está claro no texto que ele se movia no poder, na virtude, na autoridade de Elias. Porque Elias, o que me apaixona em Elias é que ele fala em nome do Senhor sem ver a resposta imediata. Profeta fala em nome do Senhor sem ver a resposta, crendo que a resposta virá pela palavra. Elias, quando se apresentava diante dos confrontos, ele falava assim, ó, em cuja presença de Deus eu estou. Deus honrava a palavra do Elias, porque Elias andava mergulhado na presença. Fala para o teu irmão, Elias andava mergulhado na presença. E a gente onde anda? Mergulhado na internet. E a gente onde anda? Mergulhado na correria. E a gente onde anda? Mergulhado nos propósitos. E a gente onde anda? Mergulhado nos alvos. E a gente onde anda? Mergulhado nas nossas contas. E a gente onde anda? Mergulhado no que eu quero comprar. E esquece de mergulhar na presença. Não existe um lugar de proteção maior na vida de uma pessoa a não ser a presença de Deus. Por que os dardos do inimigo nos ferem?
Porque estamos longe da presença de Deus. Onde que o Adão vivia? Numa atmosfera de glória. Onde Deus quer que eu e você viva? Numa atmosfera de glória. Ah, mas eu não vejo ela. Você que vai fazer essa atmosfera. Porque o ambiente, não é você que se molda o ambiente, você transforma o ambiente. Ah, fala para o teu irmão, você não se adapta ao ambiente. Fala para ele, você transforma o ambiente. Ah, eu preciso me adaptar, porque senão eu vou sentir um peixinho fora d'água nesse lugar. Você vai transformar aquele ambiente pelo poder de Deus que há em você. Como eu queria que você estivesse entendendo isso hoje. Você tem baixado a cabeça para algumas coisas que na verdade Deus queria que você tivesse era ousadia para dizer, está errado. Ontem, vai ficar gravado isso aqui, porque um dia vai servir. Ontem eu fui cortar cabelo, eu e meu pai, você percebeu, né? Eu e meu pai e o Vitor, a gente corta junto. Pai, Filho e Espírito Santo. E o camarada que corta meu cabelo é ministro de Eucaristia. Aí em um determinado momento, uma atmosfera da presença foi criada lá dentro do salão. Aí ele me perguntou uma coisa da palavra. Aí eu falei assim, essa é a porta. Aí foi, irmão, e revelação que descia, e ele ficou assim, cortava meu cabelo, ele passava a máquina, parava a máquina, e eu, de novo, e aí ele olhava para mim, né, Vitor? E ele falava assim para mim, nossa, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, pois é, e é assim, porque a palavra diz, e vai, o negócio, e vai, irmão do céu. Ele não queria que eu fosse embora. Aí chegou uma pessoa lá, e eu falei assim, não quero nem saber, vai continuar, de novo, o ambiente está ali, irmão, eu tenho certeza, convicção que eu estou falando, quando eu saí de lá, ele deve ter chegado nesse moço e falou assim, meu Deus do céu, o que nós escutamos aqui hoje? Porque, irmãos, é isso que as pessoas estão precisando ver em nós. As pessoas não precisam ver que nós somos diferentes porque a gente usa uma roupa, uma gravata, uma roupa comprida. Elas precisam ver em nós que nós temos unção, que nós temos graça e revelação. Elas precisam ver que nós somos íntimos do Pai, irmão. Minha filha, eu estava voltando de Bariri ontem. Ela estava com o cintinho passado assim. Ela falou assim, ai pai, eu gosto de ir nas igrejas assim quando você vai pregar. Eu falei, por quê? Ai, porque você prega forte. Eu falei, nossa, o pai hoje não gritou muito. Eu falei assim, não, umas palavras fortes. Amado, nós estamos precisando viver, irmão, o que Deus tem para nós. Ai meu Deus do céu, eu vou falar, eu tenho que encerrar esse culto. Ai, como eu queria que o tempo tivesse parado. Mas escuta aqui, olha para mim. Se a gente vivesse o que Deus tem sonhado a nosso respeito, não haveria tanto lamento como há no meio do povo de Deus. Mas infelizmente nós temos vivido mais na vontade do diabo que na vontade de Deus. Ai, apóstolo, que é heresia, não venha mais nessa igreja. Não, você vai vir porque não é heresia, é verdade. Quando você murmura, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você reclama, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você duvida, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você fofoca, você não está fazendo a vontade do Deus, você está fazendo a vontade do diabo. E quantas vezes, irmãos, em nós também não há o espírito do Absalão? Que Absalão, apóstolo? Tem isso na Bíblia? Tem, filho de Davi. Absalão ficava na porta do templo, na entrada. Lá em Israel, o ano que vem, nós vamos ver. Você vai tirar uma foto escorado no monumento em homenagem a Absalão. Lá embaixo no vale, antes de subir para a cidade velha. Ele ficava lá escorado, lá ficava falando mal do pai. Esse meu pai lá é rei, é nosso cego, sem vergonha, ladrão, bandido. Ficava falando mal do pai. E quantas vezes nós não temos a unção do Absalão em nós? Ai, apóstolo, que é isso? A gente fala, ai Deus, porque você não faz, você não responde, é isso que a gente está falando mal do próprio pai. Em vez de duvidar que Deus não está fazendo, chama ele de Abba. Quando a gente valoriza isso, e no meio da guerra, da afronta, da perseguição, você coloca a mão no seu coração, entra no Espírito e fala, Abba, me socorre. Sabe o que você está falando? Papaizinho, é o filho que te ama, que te chama. Mas, não se esqueça, que a única vez que você
se esqueceu de clamar o Senhor, você trouxe derrota. A única vez que você achou que não precisava da força de Deus para ir naquela situação, você foi na força do seu braço, você quebrou a cara, escolheu errado, decidiu errado. Irmão, meu Deus do céu, não culpa Deus naquilo que você não chamou, você não convidou para participar. Vou melhorar essa frase. Não culpa Deus naquilo que você escolheu sozinho. Não acusa Deus naquilo que você não envolveu o Senhor. Não fala que Deus não ajudou se você não pediu conselho para Ele. Não bota Deus, não fala o nome dEle em vão. Se a unção do profeta Elias está sobre mim e sobre você, nós não abrimos a nossa boca errado. Nós vamos abrir a nossa boca debaixo da autoridade do nome do Senhor. E o que o profeta Elias, a unção do profeta Elias vai fazer? Converter o coração dos pais aos filhos. Uma unção de paternidade vai tomar conta da cidade, da igreja, do estado e da nação. Os pais vão investir tempo nos seus filhos, não como está hoje, entregando para babá eletrônica, não achando que dar amor para filho é para dar presente. Os pais vão voltar a resgatar a paternidade. Está acontecendo isso na igreja já. Os líderes não estão chamando mais as pessoas de ovelhas, estão chamando eles de filhos, porque o líder tem que transferir sobre os seus liderados a paternidade, a unção que está na vida dele, transferir legado. Mas o legado tem que ser santo. E vai acontecer que os filhos vão voltar os seus corações aos seus pais. Sabe o que é isso? A rebelião que entra nos filhos para viver longe dos pais, a moda que entra nos jovens para viver longe do Senhor vai cair por terra. E os jovens vão querer pagar um preço para serem profetas de Deus dessa geração. É isso, irmão, que vai acontecer. Se você pegar, põe para mim Malaquias capítulo 4. Quer ver? Eu vou terminar. Quantos me dão 2 minutos? Fala que você me dá 2 minutos. Está torrando minha batata lá, apóstolo. Fica frio. Não esquenta a cabeça não. Malaquias 4:5. Olha só o que vai acontecer quando o espírito de Elias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Irmão, o Senhor não vai pegar o Elias lá da tumba, do ossinho, juntar o ossinho e trazer nervinho. Já falei que não pode ser assim. E como é que essa unção de Elias vai vir de novo? A Bíblia diz que existe um lugar que o inferno não prevalece. O inferno não prevalece contra quem? Contra as portas de quem? Contra quem o inferno não prevalece? Fala comigo, igreja. Aonde que o espírito de Elias vai se mover de novo? Então fala por irmão, é com você o negócio agora. Ah, mas eu vou chamar Elias? Não, a unção de Elias está aí. E quando a unção de Elias se instaura, é para que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais. Por que a unção profética precisa ressurgir urgentemente nessa manhã? Para que isso comece a acontecer. E o finalzinho, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está entendendo aonde está a chave para tirar as pessoas de toda acusação do diabo e levá-las para Jerusalém celestial? Está através do confronto, da palavra, da unção profética. Sou eu e você que vamos bradar nessa terra, e nós vamos impedir que muitos sejam ceifados, que muitos sejam tragados e convencidos pelo diabo e vivam longe da vontade do Senhor. É através da unção de Deus na minha vida e na sua vida que muitos serão restaurados e resgatados em nome de Jesus. Você compreende isso? Então, por favor, não viva longe dos anseios do Pai. E dentro de 1 Reis, não precisa abrir, eu só vou falar, depois eu disponibilizo isso para você. Dentro de 1 Reis, capítulo 18, onde Elias demonstra a sua autoridade como profeta, a gente consegue tirar de lá algumas instruções. Eu vou falar rapidamente por causa do tempo. Quando a unção profética surge, o que acontece? Restaura o altar de Deus, restaura a devoção, a adoração e o anseio pela palavra. Quando Elias restaura o altar, ele está restaurando a nação de Israel, que estava afastada da vontade do Senhor. Ele restaura o altar de Deus, confronta a religiosidade. Fala isso comigo, confronta a religiosidade.
Eles haviam se afastado, entrado dentro da adoração e veneração a outros deuses. Um povo longe do seu Senhor começa a adorar a qualquer coisa, e o pior das coisas não é as estátuas, são as coisas. O pior Deus na vida de uma pessoa é quando ela idolatra coisas, e essas coisas são pessoas, são bens, o seu dom, porque Deus me deu isso. Ela está adorando uma coisa que é de Deus. Pior veneração que uma pessoa tem quando ela venera coisas que não é dela, Deus deu para ela usar. Pega os filhos e bota o filho dentro de uma redoma de vidro, é meu, é nada. O Senhor deu para você cuidar, o Senhor deu para você cuidar e enviar. Não permita que o adversário te roube. Nós temos que quebrar todo o principado de religiosidade. Fala para o irmão, se você é meio religioso, você vai cair por terra hoje. Outra coisa que o Espírito da profecia faz, traz o fogo de Deus na terra. Irmão, essa geladeira que anda dentro do povo de Deus, essa falta de vontade de orar, essa falta de vontade de jejuar, de se consagrar, de se lançar na presença de Deus, e eu profetizo nessa manhã, debaixo dessa autoridade, que vai acabar, e o fogo de Deus vai se instaurar no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Arregala os olhos e fala para o irmão, se você aqui dentro tem sido extintor, seu extintor furou hoje. Que é isso, apóstolo? Pegou fogo, você... Não, irmão, aqui não tem mais lugar para extintor, não. Aqui só tem lugar para tocha viva, porque o fogo vai arder no altar continuamente, sem parar, em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que o fogo de Deus em nós apague. Fala para o irmão, você vai andar numa tocha acesa agora, irmão. Fala para ele, se você está parecendo Mato Verde. Antes, olha para mim. Você percebeu que você taca fogo em coisa verde, ele demora para pegar. Mas aí começa a estralar e começa a chiar. Você vai chorar, mas que você vai pegar fogo, você vai. Você vai. Fala para ele, lenha verde, lenha verde. Você vai pegar fogo. Ai, glória a Deus. Depois ele traz o povo de volta ao temor de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Tem faltado no nosso meio, é temor mesmo. De Deus não se tem medo, de Deus se tem temor, se reverencia. A gente vem na igreja parecendo que é clube social. A gente vem para ser bem tratado na igreja. A gente vem na igreja para adorar a Deus. Você vai chegar um dia aqui na igreja e não vai ter mais cadeira. O que nós vamos fazer? Se jogar no chão. Porque no tempo de Salomão não tinha cadeirinha, ar-condicionado, não tinha nada, não, irmão. Porque o povo não ia lá para receber uma palavra, para melhorar o meu espírito. O povo ia lá para dar a Deus adoração e devoção. O povo ia lá para cultuar a Deus, dizendo, o que eu sou sem o Senhor. E hoje? O que foi, irmão? Umas lutas. O povo vem na igreja para lamentar. Você vem na igreja não para participar de uma reunião. Você vem na igreja para cultuar o Senhor. Reunião é coisa de homem, reunião é coisa de negócio. Igreja você cultua a Deus. Fala para o irmão, igreja você cultua. Vou acabar, agora eu acabo. O espírito da profecia confronta Acabe, confronta o espírito da governância. Não aceita imposição humana, não aceita clausura. O espírito do profeta se levantou contra Acabe, dizendo assim, essa casa vai cair, esse reinado seu não vai subsistir, porque está errado, está debaixo de preceitos de Baal, vai cair. Eu profetizo que se os governantes da nação estiverem debaixo de princípios de Baal, vão cair em nome de Jesus, e um governo justo vai se levantar para a glória de Deus. Isso está debaixo da palavra de ordem dos teus profetas. E aí por último, desmascara a mentira dos falsos profetas de Baal e os derrota. Chega dessa enganação do diabo, dessa mascaração que ele faz para atrair e atrair as pessoas. Lamentavelmente o diabo tem colocado mundanismo dentro da igreja, e a igreja está batendo continência para o mundanismo. Não vai cair, porque os profetas estão de pé nessa manhã, em nome de Jesus, para mudar essa história. Eu queria saber se tem profeta de pé aqui nessa manhã hoje. Tem profeta de pé? Aleluia! Aleluia!
isso que o Alva está esperando de mim, de você: ação, atitude, executar. Mas por favor, não me procure para falar que você está na luta. Me procure para dizer: apóstolo, fui enviado para um vale, mas lá no vale de Baca eu clamei ao Senhor como profeta de Deus, e Ele de lá me resgatou em nome de Jesus. Ele vai te enviar lá no vale, vai sim. E Ele vai mandar você ir no vale para que o poder dele se manifeste. Meu Deus, para que o poder dele se manifeste através de você. Vai te enviar lá. Ou você pensa que o poder de Deus vai se manifestar lá no seu sofá? Como é que chama aquele negócio que a gente senta nele? Naquele grandão que você se joga assim e faz assim, ó. Aquele puff seu, irmão, não é lá que manifesta o poder. Não é que aquele controle de 199 canais que vai manifestar o poder. O poder vai se manifestar quando você estiver lá no meio da afronta, quando você estiver lá no meio da guerra, quando você estiver lá no campo dos refugiados, que estão todos refugiados, presos. E pela unção de Deus sobre a sua vida, vai soltar em nome de Jesus. Tem alguém que se candidata a ser profeta aqui hoje? Não, eu estou falando sério, que eu vou orar para Deus derramar sobre a sua vida a unção de profeta. Profeta ouve e profeta faz. Profeta não questiona nem duvida. Está pronto? Levante a mão direita, feche os seus olhos. Abba, obrigado pela tua palavra. Muitas são as preparações do homem, Senhor, mas o agir, o executar é seu. É o Senhor que fala, é o Senhor que faz, porque o culto não é nosso, é seu. Obrigado, Senhor, por aquilo que está falando ao nosso espírito. Obrigado por aquilo que está ministrando sobre as nossas vidas. Obrigado por aquilo, Senhor, que está dando direcionamento para cada um de nós essa manhã. E Pai, com a autoridade que o Senhor me confere como sacerdote e apóstolo de Cristo, como ativador nessa terra, eu convoco homens e mulheres, Pai, que se colocam à disposição para serem profetas do Senhor dessa terra, para serem profetas do Senhor nesse tempo, que não se corrompam, que não se entreguem, que não se acovardam, que não, Senhor, retrocedem, mas que avançam para a soberana vocação do Senhor. Pai, eu quero rogar aos céus, debaixo dessa atmosfera que nós estamos aqui, de revelação, que o Senhor encha essa vida agora que clama, que levanta as mãos aos céus, que venha uma autoridade profética sobre esse homem, uma autoridade profética sobre essa mulher, que a palavra dele, que a palavra dela seja extraída do trono do Senhor a todo instante, que os ouvidos ouçam a revelação, a instrução, a graça e o favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, leve-os, ó Pai, em lugares que o Senhor mesmo já tem sonhado, leve-os, ó Pai, em níveis novos na presença do Senhor, que eles alcancem a plenitude, a totalidade, os anseios do Senhor, que eles não falem mais o que gostam de ouvir, mas que eles falam aquilo que está no coração do Senhor. Em nome de Jesus, eu te comissiono. Em nome de Jesus, eu te instruo, eu te capacito pelo poder do Espírito de Elias sobre a sua vida. Ser encorajado, encorajada para viver os sonhos do Senhor acerca de você. Transforme a sua família, transforme a sua casa, transforme o seu trabalho, transforme a cidade de Jaú, transforme o estado de São Paulo e a nação brasileira. Em nome de Jesus, eu te abençoo com unção profética para que você vá, cresça e floresça em nome de Jesus. Se você crê, levanta a mão em cima no céu, aplauda Ele, porque Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é incomparável e imbatível. Em nome de Jesus, vá e sê tu uma bênção. Não aparte os seus pés nem para a direita, nem para a esquerda e nem para retroceder. A única posição que há em você é avançar e se prostrar diante dele.